Após toda a destruição do povoado, com muitas tristezas, mortes e muito sangue derramado naquela noite. Na manhã seguinte, o sol já estava alto, quando as mulheres, Ana e Eulália, e mais o seu filho Pedrinho, viram aproximar-se algumas pessoas, de carreta e a cavalo. Um deles aproximou-se vagarosamente e falou com Ana. Ana contou-lhe tudo o que sucedera naquela noite sangrenta, todas as suas tristezas. Buenas, ainda que mal pergunte, o que sucedeu por aqui? As mulheres olhavam Ana como se fosse um bicho estranho. Os castelhanos atacaram a nossa estância, mataram os homens da nossa família, levaram tudo que tinha por aqui. Castelhanada desgraçada. Para onde vosmecês estão indo? Depois que Ana contou tudo o que sucedera, acabaram entendendo o lado de Ana. Estamos indo para a Banda da Serra. Conhece as terras do Ricardo Amaral? Estamos formando um povoado. É muito longe daqui? Bastantinho. E se a gente fosse com eles para esse lugar? Onde? Para esse lugar? Onde fica? Lá para as bandas do norte, subindo a serra. E nós vamos deixar tudo isso aqui? Mas viver aqui sozinha de que jeito? Ou quem sabe vosmecê quer ir lá para o Rio Pardo? Tem ninguém mais no meu Rio Pardo mesmo? Vamos então com a gente. Seu Marciano, nós queremos ir com vosmecês. Então vamos. Tenho dinheiro para lhe pagar. Mas não é o caso de dinheiro. O bebê tá morto. Não, ela está viva, ela está somente cansada. Ela está viva, né, Ana? Não, esse bebê não está. Esse bebê está morto. Ela está viva. Ela está. Me diz, Ana, ela está viva. Está? Esse bebê está morto, meu Deus. Não. Minha filha. Minha filha, não, ela não está morta. Ela não está morta. Ela está somente cansada. Está viagem, ela não está morta, minha filha. Deus, que triste. Minha filha. Que triste, não. meu Deus. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo, não.
Não, me ajudem. Vocês precisam me ajudar. Isso não está acontecendo, minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Não. Minha filha! Não, 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 não. Viu, meu filho? Eu não te disse, o mundo é grande. Encontramos um chão para recomeçar a nossa vida. Quero viver bastante, quero ver os meus netos crescer. Assim como na terra, seu filho e sua cunhada precisaram deixar sua morada em busca de outro lugar para viver, boa parte da humanidade, ao longo do tempo e da história, também deixou sua terra natal em busca de melhores condições de vida, ou simplesmente em busca de paz. No Brasil, temos registros da chegada dos alemães, os quais passaram a acreditar que migrar para a América seria uma boa solução para as vidas miseráveis que eles tinham. Durante o século XIX, a Alemanha enfrentou muitas dificuldades, pois havia guerras, divergências por posse de terra, poucos empregos, e as pessoas que conseguiram empregar-se recebiam salários muito baixos. Neste mesmo período, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda dos imigrantes alemães para o país, especialmente para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Então, para impulsionar mais ainda a imigração, o Brasil ofereceu aos alemães lotes de terras, ferramentas, gado e isenção de pagamento de impostos por um bom tempo. Em 1824, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Rio Grande do Sul e se instalaram próximo dos rios Caí e dos Sinos, onde hoje estão as cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Entretanto, passaram por tempos difíceis, já que nesses locais ainda haviam indígenas. Isto provocou lutas entre os dois povos. Em 1846, novos imigrantes alemães chegaram ao Rio Grande do Sul, fundando colônias que deram origem às cidades de Santa Cruz e Lajeado. Por volta de 1870, as colônias alemãs começaram a exportar alimentos para fazendas de café do centro do Brasil, o que serviu para enriquecer os comerciantes alemães. Assim como os alemães, os italianos vieram ao Brasil por volta do século XIX, porque também passaram por dificuldades em seu país. Para fugir da fome, muitos camponeses migraram ao Brasil com a esperança de uma vida melhor. As fazendas de café do país se desenvolviam cada vez mais. Entretanto, começaram a faltar braços por conta da restrição à escravidão. Então, os cafeicultores passaram a defender a vinda de imigrantes para substituírem os escravos. Muitos dos italianos que imigraram o país foram mandados para as fazendas de café. Outros vieram para o Rio Grande do Sul e formaram colônias em lugares onde hoje estão as cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e a chamada Quarta Colônia. Os primeiros anos dos italianos no Brasil não foram fáceis. Eles, antes de começarem a plantar,
tinham que derrubar matos, e isso levava bastante tempo. Logo, os italianos começaram a produzir e vender seus produtos. Contudo, havia grande concorrência com os alemães. Assim, eles acabaram se especializando na produção de vinho. No início do século XX, as produções de alemães e italianos cresceram tanto que o Rio Grande do Sul foi reconhecido como o celeiro do Brasil. No mesmo período em que houve a imigração italiana, também aconteceu a imigração polonesa no nosso país. As primeiras comunidades rurais polonesas foram formadas em lugares onde hoje se encontram as cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves, e logo mais nas proximidades de Erechim e na região das Missões. Estes imigrantes também vieram ao Brasil porque fugiam da miséria e da guerra. Os poloneses valorizavam muito a educação, tanto que em cada comunidade que eles formaram havia uma escola. Atualmente, os descendentes dos imigrantes poloneses não residem apenas nos lugares para onde, no passado, emigraram os poloneses. O atual movimento migratório brasileiro, que contribui para a transposição de indivíduos e famílias, influencia também a mobilidade dos representantes da comunidade polonesa local. Outro grupo significativo de imigrantes que vieram ao Rio Grande do Sul foi o dos sírios e libaneses. Por conta das guerras nos países destes imigrantes, durante o século XX, milhares de sírios e libaneses abandonaram sua pátria e imigraram ao Brasil. Aqui, muitos se estabeleceram nos centros urbanos e se dedicaram ao comércio. Um dos grupos mais numerosos de imigrantes que vieram ao Rio Grande do Sul foi o dos judeus. Devido às perseguições religiosas que sofriam, eles buscavam se instalar em países onde pudessem viver melhor. Os primeiros chegaram a Santa Maria por volta de 1904. Mais tarde, outros imigrantes judeus se instalaram em Erechim para trabalhar com agricultura. Mas não deu muito certo, e a maioria migrou para os centros urbanos, principalmente para Porto Alegre. Entretanto, os movimentos migratórios não pararam por aí. Na atualidade, muitos imigrantes chegam até o Brasil com a mesma intenção dos colonos que vieram há quase 200 anos: conseguir um lugar ao sol, produzir e vencer aqui. Um novo movimento migratório está crescendo no Rio Grande do Sul, por meio da vinda de africanos e caribenhos, os quais também fogem da pobreza de seus países. Outro grupo recente que migrou para o estado foram os senegaleses e os haitianos, os quais vieram atraídos pela possibilidade de trabalho. Antes, o destino destes era a Europa, mas como ela se encontra em crise, eles encontraram a oportunidade de emprego em nosso país. Cidades como Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo. Então, enquanto a América do Norte e a Europa, premiadas por altas taxas de desemprego, fecham suas fronteiras, o Brasil vem se tornando referência internacional na acolhida. Outro deslocamento migratório que vem ganhando atenção são os refugiados de países que sofrem com a guerra, como a Síria, o Afeganistão, entre outros países do Oriente Médio. Desde que a guerra civil na Síria começou, há aproximadamente 5 anos, mais de 4 milhões de sírios deixaram o país para pedir refúgio em lugares como o Egito, a Turquia, o Iraque, a Jordânia e o Líbano. Além disso, milhares de sírios também pediram asilo em diversos países da Europa. Os lugares mais procurados pelos refugiados são a Grécia e a Itália. O Brasil concedeu status de refugiados para quase 2.000 sírios de 2011 até agosto de 2015.